Fala galera, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Gabriel Marson e hoje nós vamos falar sobre o Beagle na prática. Solta a vinheta e bora começar! É isso aí galera, hoje comigo estão algumas feras aqui. E o tópico de hoje, como nós falamos, é o Beagle na prática. Vou começar apresentando esse pessoal. A gente tem aqui o Luiz Gustavo. E aí galera, meu nome é Luiz Gustavo, conhecido como B1, atuo com desenvolvimento iOS lá na Azul. A gente também tem aqui com a gente o Hélio. E aí galera, meu nome é Hélio e hoje eu atuo como desenvolvedor iOS na Zup, mas também já fui desenvolvedor Android. A gente também tem aqui conosco a Gabriela Coelho. Olá galera, meu nome é Gabriela Coelho, eu sou mais conhecido como Coelho aqui na Zup, eu sou desenvolvedor iOS aqui do Beagle. Tem também o Thiago, que participou com a gente já em outros podcasts. E aí galera, eu sou o Thiago Nunes, eu trabalho com Android também e espero que seja muito legal esse episódio. E para finalizar o grupo de hoje, a gente tem conosco o Luiz Eduardo. E aí galera, meu nome é Luiz Eduardo, né? Conhecido como B2 e hoje atuo na frente de desenvolvimento Android no time do Beagle. Esse grupo aqui que está com a gente hoje, eles participaram de um hackathon que chama Hacka for Life. Eles utilizaram o Beagle nesse hackathon, né? E a gente vai conduzir uma entrevista com eles para ver como que foi a experiência deles, o que eles acharam, quais as vantagens que eles viram no uso do Beagle, quais as desvantagens que eles viram. E é isso. E para quem não sabe, o hackathon é um evento, né, que reúne profissionais da área de TI, programadores, designers, alguns outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software, né, em maratonas de trabalho, né? Então, geralmente tem algum objetivo, é estipulado alguns dias ou algumas horas para a gente alcançar esse objetivo e os times se esforçam para fornecer soluções para algum tipo de problema. Queria saber de vocês como que foi o hackathon, quais que foram os desafios que vocês enfrentaram e assim, por que vocês entraram nesse hackathon também? Sim. O Hacka for Life ele foi totalmente online e o intuito era resolver problemas gerados através da Covid no setor de economia e da saúde. Foram 5 dias corridos, totalizando 120 horas aí de hacka, e com a temática saúde e economia. O nosso principal motivo de participar do hacka foi pela busca de conhecimento e também a interação entre o nosso grupo. A gente, como trabalhamos na mesma empresa, a gente tem uma amizade, aí combinamos e fomos. É mais para conhecimento e também para amizade. Beleza, entendi. A gente também tem aqui conosco, né, o Hélio. O Hélio ele participou como mentor, né, do hackathon e a gente chamou ele aqui para ele fornecer também a visão que ele teve de mentorar alguns times, né? E eu também queria saber de você, Hélio, se você percebeu alguma diferença entre os times que usaram Beagle e os que não usaram, ou se todo mundo usou, como é que foi? Como é que você sentiu isso nos outros times? Então, o time da Zup foi o único time a usar o framework Beagle e a diferença que eles tiveram foi na agilidade de desenvolvimento, porque no final do evento eles conseguiram entregar uma aplicação iOS, Android e o back-end, enquanto os outros times que usaram Flutter ou Android nativo, eles só conseguiram entregar a aplicação Android. Então, a vantagem que eu vi do time que usou o Beagle foi a agilidade no desenvolvimento. Entendi. Então, era para entregar, né, o que vocês estavam buscando era uma entrega que fosse multiplataforma, assim, o iOS, o Android e um back-end completo. Essa era a solução completa, assim? Cada time podia escolher a sua própria solução, montando a solução que fosse mais viável possível e que desse no tempo de entregar. Então, como o time que usou o Beagle conseguiu desenvolver mais rápido uma aplicação multiplataforma, provavelmente isso considerou mais na solução deles por já terem uma multiplataforma. Entendi. E quantos dias que
foram no total do hackathon? O hackathon foi 120 horas, que deu 5 dias. Ah, legal, hein? Legal. Essa foi a sua primeira vez como mentor, né? Você já participou de alguns outros hacks como desenvolvedor? O que você achou, assim, de ter participado como mentor? Você achou uma boa experiência? Sim, eu já participei anteriormente em hackathons como competidor e tem bastante diferença na hora do objetivo de cada um deles. Quando você participa como um competidor, você está lá para desenvolver suas ideias, conhecer mais tecnologias novas, porque lá tem muitos competidores de diferentes áreas, onde você pode aprender com cada um deles, montando times diferentes. Enquanto um mentor, ele está lá mais para aplicar suas ideias, os seus ideais assim, que você tem de tecnologias, para os times que estão precisando da sua ajuda. Ah, entendi. E assim, o que você prefere? Você gostou mais de participar como dev ou de participar como mentor? Pra falar a verdade, eu gostei dos dois, porque eu gosto muito de aprender coisa nova, então aí um competidor aprende umas coisas novas e o mentor, ele compartilha seus conhecimentos, então também é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar tudo que eu aprendo. Mas se eu tivesse que escolher entre competidor e mentor, eu preferia ser competidor, pra aprender coisas novas. Ah, tá certo. Eu também penso assim. Mas é o que você falou, né? Cada papel aí a gente acaba desenvolvendo habilidades diferentes, né? Eu já fui competidor, né? Usei como dev nos hackathons, mas eu nunca fui mentor, não. Deve ser uma experiência bem legal mesmo. E agora sim, voltando mais pro time, né, que participou, a gente já sabe que o problema que vocês atacaram ali era relacionado ao Covid, né? Mas eu gostaria de saber melhor qual que foi a solução assim, que vocês estabeleceram. Então, né, a gente tinha 2 temas para escolher, né, que era economia ou saúde, e a gente escolheu o tema de economia e a gente propôs solucionar os problemas dos microempreendedores e dos prestadores de serviços, que foram os que mais sofreram assim também com a pandemia. Aí a gente propôs uma aplicação, né, onde a gente faria uma intermediação entre aqueles que querem oferecer um produto e serviço ou aqueles que desejam adquirir aquele produto ou serviço também. Aí, além também de alavancar a marca do cliente, a gente dando essa visibilidade para a marca, né, a gente também propõe dar dicas de marca digital também para os usuários do app, que eu acho que é um dos grandes diferenciais assim, da nossa solução, porque tem muita gente que não tem muita noção de como que eles podem usar a internet ao seu favor. Então, pelo que eu entendi, assim, além de colocar em contato o cliente, né, e o prestador de serviço, vocês também vão ajudar na marca, né, do prestador de serviço, seria isso? Sim, isso mesmo. A gente fez até uma parte do app onde a gente dá dicas de como a pessoa pode usar o marketing para fazer isso aí, assim, sabe? Usando o Instagram ou usando o Facebook, como que ela pode conseguir colocar, fazer o usuário interessar por aquele produto dele também. Outra coisa também que implementamos no app é um diferencial, é que as lojas de esquina, o pequeno comércio do seu bairro, ele vai disponibilizar o catálogo de produtos dele no app. Então, hoje, se você for comparar, se você pesquisar o nome de uma loja no Google, ele te dá a localização. Já o nosso app, ele ia te dar também o catálogo de produtos. Então, você saberia o que tem naquela loja e o que não tem. É um outro diferencial que a gente pensou que seria muito interessante também. E outra coisa que a gente pensou também é que a gente poderia ter tanto um usuário que precisasse consumir o app, quanto um usuário que precisasse divulgar alguma coisa no app. Então a gente tentou criar ao mesmo tempo uma interface que atendesse quem vendesse e quem quisesse comprar. Então, quem quisesse divulgar ou quem quisesse consumir o serviço. É como se fosse um iFood aí dos prestadores de serviço. Sim, sim. Essa nossa solução seria mais para fomentar a economia do bairro, porque hoje o que mais se destaca são os grandes players. É a Amazon, Americanas, Carrefour, que já tem estrutura para estar na internet, para divulgar, tem seu próprio site. Então isso seria mais para a gente dar um apoio para aquele pequeno e médio varejista, loja,
casa de materiais de construção do bairro mesmo. Por que vocês acabaram usando o Beagle, né? Porque o Hélio falou um tempo atrás aí que ele percebeu, né, que vocês que usaram o Beagle conseguiram entregar uma solução mais abrangente, né, que tivesse, que abrangesse todas as plataformas. Mas além desse motivo, tem algum outro motivo que vocês viram? Por que vocês escolheram usar o Beagle no projeto? Então, o Beagle ele é um framework cross-platform, onde a gente desenvolveria um único código. Então a gente consumiria uma API no único lugar, os fluxos ficariam no único lugar e as regras ficariam tudo no único lugar, dando para a gente ter esse único código renderizando nas 3 plataformas, né? No caso, no Haka a gente fez em 2, que é no Android e no iOS. Então a regra de negócio ficaria tudo no back-end, né? No BFF. Outro motivo que levou a gente a usar o Beagle é que ele utiliza um conceito de Server-Driven UI, onde a regra de negócio fica tudo no back-end, né? Então, se a gente for fazer vários testes na nossa aplicação para recolher feedbacks dos usuários que estão utilizando, dava para a gente fazer vários testes, né? E validar e já mudar o código para ser renderizado nas plataformas. E assim, esse conceito aí que você falou de Server Driven UI, né, que o back-end que vai falar como que as telas vão ser renderizadas no front, né, é relativamente novo, né, e eu vi que o Beagle ele consegue prover isso de uma maneira bem consistente, assim. Da última vez que eu olhei estava na versão 1.0, né? Como é que foi usar essa versão? Vocês tiveram algum bug? Tiveram alguma coisa que vocês acharam que precisa ser melhorado? O Beagle, assim, como ele usa views declarativa, é algo que está surgindo no mercado também. Exemplo, o SwiftUI, tem o Compose no Android. Então, o Beagle tem uma facilidade muito de escrever essas telas. Então, foi muito tranquilo criar esses componentes para ser renderizado nas plataformas. A gente utilizou todos os recursos que o Beagle disponibilizou, né, na última versão. E o desenvolvimento foi muito ágil, né? Foi cada um construir uma tela, né? Cada um foi construindo a tela e depois a gente só unificou esse fluxo de tela. Então foi muito tranquilo utilizar essa última versão do Beagle. E tem também um segredo escondido aí que ainda não foi revelado. Nós todos participamos da equipe do Beagle. Então, um dos motivos que a gente usou o Beagle também foi mesmo para testar o Beagle, que a gente precisava provar ele em diferentes situações, até mesmo para a gente contribuir com o Beagle, com propostas de melhorias e soluções para aprimorar mesmo e a gente atestar o que a gente faz, o que a gente está vendendo, digamos assim. Interessante, cara. Acaba que é só quando a gente testa mesmo na prática que a gente acaba vendo como que vai ser, né, o uso dessas ferramentas, né? E assim, dentre todos esses benefícios, assim, o que vocês acharam de melhor? Assim, o que vocês acharam que mais agregou para vocês durante o hackathon? Olha, eu acho que a velocidade foi, assim, o mais impactante, assim, porque o Beagle, ele é uma aplicação Server-Driven UI, então a gente consegue criar as telas no back-end. E aí, tanto o Android quanto o iOS, eles conseguem consumir essa mesma tela criada no back-end. Então, a gente conseguiu dividir as telas entre a gente, pra gente montando, e aí ao mesmo tempo ficava pronta nas duas plataformas. Então, foi muito rápido por causa disso também. Outro benefício também que o Beagle traz é na parte de refatorar. Porque enquanto se a gente fosse desenvolver nativo, se precisasse alterar alguma coisa de uma determinada tela, a gente tem que fazer um refactor tanto no Android quanto no iOS. No caso, a gente desenvolvendo lá no dia a dia, vendo que não ficou legal ou tinha que alterar uma coisa,
a gente alterava no BFF. Então, a gente fazia uma única alteração que já refletia em todas as plataformas. Isso que eu achei muito legal também, que facilita esse tipo de manutenção do código, né? E que linguagem que vocês usaram no BFF? A gente trabalhou com a linguagem Swift no iOS e no Android e no BFF trabalhou com Kotlin. E além disso, a gente optou para a questão de agilidade mesmo, não criar custom. Não que seja muito difícil criar custom no Beagle, é muito fácil, é muito legal criar custom. Você coloca o componente com a sua cara, assim, do seu jeito, fazendo o que você quer que ele faça. Mas a gente, por questão de agilidade, por ser uma competição, a gente preferiu criar compose widgets. O que seria esses compose widgets? Se a gente precisava de um componente que ele fazia mais de uma coisa, a gente juntava dois componentes básicos assim do Beagle, que já existiam implementação no próprio Beagle, e aí a gente montava nossas telas com esses compose widgets, que seria a junção de mais de um widget. Pelo que você falou aí, eu acho que o Beagle ele tem alguns componentes nativos, né, que já vem assim out of the box. E também dá pra gente fazer os nossos próprios componentes, dá pra gente fazer eles customizados, é isso? Então, o Beagle, ele já tem, como o Android, como o iOS, já tem alguns itens prontos, os mais usados ou talvez os mais comuns. Esses componentes, eles já vêm implementados no Beagle, então quando você importa, você basta utilizar o código declarativo para você usá-los na sua aplicação. Então, o que a gente fez? A gente usou esses componentes, ao invés de criar um próprio, porque quando a gente faz um custom, a gente coloca uma aplicação com a nossa cara, assim, fazendo o que a gente precisa fazer, algo específico. E aí, a gente, ao invés de criar custom, a gente usou Compose Widget, que seria a união de mais de um desses já pré-feitos para a gente agilizar o desenvolvimento. No caso, um exemplo de Compose Widget é um card. A gente lá tem um card que tem uma imagem, uma descrição e um título que repete várias vezes. Em vez da gente pegar os componentes default do Beagle e criar toda vez, colocar um texto para o título, uma imagem e outro texto para a descrição, a gente cria esse componente e só passa os parâmetros, que é o título, o nome da imagem e a descrição. Resumindo, para entender o componente que a gente criou mesmo. Então, hoje com o Beagle, além de customizar seu próprio componente, que nem o Thiago falou, né, tem como você customizar suas próprias ações, criando ações que vai facilitar no fluxo do seu projeto, né? Então, hoje o Beagle dá essa liberdade de estar customizando próprios componentes e próprias ações que vai ter no web. A gente tá falando aqui do Beagle, né? Mas eu também queria saber... A gente tá falando de todas as vantagens, né, do Beagle. Mas eu gostaria de saber se em algum momento aí da competição vocês sentiram, tipo, nossa, talvez não tenha sido melhor a decisão, né, de usar o Beagle, ou se vocês viram alguma desvantagem. Teve esse ponto aí pra vocês? Olha, eu não sei se eu posso falar por todo mundo aqui, mas pelo menos do que eu tive como experiência usando o Beagle, eu não vi nenhuma desvantagem, nenhuma dificuldade, né? Posso estar falando isso também porque, né, como a gente trabalha no Beagle, né, como o Thiago contou o segredo aí, eu posso estar falando isso porque eu já conheço bem a plataforma, né? Mas a curva de aprendizagem que a pessoa teria também, eu acho que é muito pequena em comparação com o que teria com outros frameworks, né, ou outras formas, ou usando Flutter ou React Native também, para fazer a mesma coisa, né? Mas eu acredito que a gente não teve nenhuma desvantagem, assim, ou dificuldade para fazer isso na nossa aplicação usando no Hackathon. Assim, tiveram momentos em que a gente teve que decidir se a gente faria uma tela server-driven
ou se faria uma tela nativa. Isso em qualquer aplicação, usando o Beagle ou não, que precisasse de utilizar um server driven, teria que fazer essa análise. E em alguns momentos mais específicos, que a gente precisaria usar coisas mais específicas de cada frente e que não tinha um componente que faria isso com o Beagle, a gente preferiu fazer de forma nativa para agilizar também. Mas foi bem pouco essa parte nativa, a gente usou só em 2 situações. Uma coisa boa do Beagle é que ele permite essa troca assim, de você estar no fluxo server-driven e passar para um nativo, né? Então, como a gente tem essas 2 opções ali, se a gente está numa parte que é complicada de desenvolver com o Beagle, ou se a gente acha que levaria mais tempo para fazer isso, a gente poderia colocar essa tela ou esse componente nativo ali mesmo e utilizá-lo da mesma forma. Então, isso não atrapalharia no caso. Então, assim, pelo que eu entendi, dá para fazer. Eu não preciso fazer uma aplicação inteiramente server-driven. Eu posso usar algumas telas nativas e eu posso usar outras telas que são server-driven, é isso? Sim, Marson. Hoje o Beagle tem essa possibilidade de você criar um app totalmente server-driven. E também tem a possibilidade de você criar só alguns fluxos do seu app com o server-driven, né? Com o conceito de server-driven. E também tem a possibilidade, o Beagle te dá essa possibilidade de você construir apenas um componente ou apenas uma parte da tela server-driven. Então, a tela vai ser nativa e só um componente tipo um button vai ser server-driven. Você pode trocar o nome usando o server-driven, né? Usando os benefícios do Beagle. E muitas vezes, como o próprio nome server-driven se refere ao servidor, né? Então, não que o Beagle não tenha alternativas para o funcionamento offline, tem cache, tem outras alternativas para que ele possa prover funcionamento da aplicação mesmo offline, mas algumas telas não fazem sentido mesmo você usar o server-driven. Então, nesse caso, você pode fazer sua aplicação, você que quer usar o Beagle pode fazer sua aplicação com essa parte que não faz sentido nativa, tranquilamente, que sua aplicação vai funcionar normalmente. Voltando um pouco mais para como que foi o hackathon, né? Assim, queria saber, porque assim, pelo que eu estou entendendo, né, o Beagle, a gente monta as telas no back-end, né? E como é que vocês fizeram? Vocês são o quê? Tipo assim, vocês são desenvolvedores iOS, Android, e assim, pro pessoal que é do lado do front, teve alguma dificuldade de mexer nas telas lá do lado do back-end? Teve algum empecilho nesse sentido? Então, falando da equipe, até eu acho que deve ter ficado uma pergunta no ar aí também sobre B1, B2, o que quer dizer isso? Porque tem 2 aqui que tem uma voz meio parecida. E nós temos o Luiz Gustavo, né, o Luiz Eduardo. Eles são gêmeos e cada um trabalha numa frente mobile. Então, o Luiz Gustavo trabalha no iOS, o Luiz Eduardo trabalha com Android. Na equipe também a gente tinha uma outra pessoa de iOS, que é a Coelho. Eu também trabalho com Android, então o mobile aí tava com duplo reforço. E a gente teve uma pessoa muito importante também, que não pôde participar aqui conosco, que é o Vitor Bass, que ajudou a gente com o back-end e com outras tarefas também essenciais. A gente, por ter familiaridade assim com o uso do Beagle, a gente não sentiu muita dificuldade em utilizar o back-end, não, foi tranquilo. E até porque pro Android ainda mais, que é uma linguagem Kotlin, então é a mesma linguagem no back-end e no front pra gente, então foi bem tranquilo. Só complementando aí o que o Thiago falou, a gente que trabalha no iOS também não teve muita dificuldade pela a linguagem ser muito parecida, o Swift com o Kotlin. Então a curva de aprendizado não foi muito grande pra gente. E assim, o Beagle oferece uma DSL no Kotlin bem intuitiva na maneira de usar. Então assim, você tem uma tela, você coloca screen, você tem navigation bar, você coloca navigation bar, título. É muito simples de usar, então a curva de aprendizado dele é muito pequena. No BFF também. E hoje também o Beagle oferece uma doc
que tem exemplos, tem explicação, e então assim, oferece um suporte muito grande para o dev, que não sabe back-end, ele vê exemplos na doc, vê explicação e dando um suporte, né? O Beagle dando um suporte pro dev que não tem muito conhecimento em outra tecnologia que o Beagle trabalha. Sim, eu fiquei também com uma dúvida, porque vocês fizeram para Android e para iOS, né? E aí se eu quisesse, sei lá, prover soluções para web, por exemplo, eu conseguiria usar esse BFF aí, né? Para web também? Conseguiria aproveitar essas telas server-driven? Sim, e seria bem fácil assim, porque como a gente já falou anteriormente, o BFF ele oferece um JSON único, né, que é interpretado pelas plataformas. Ainda mais porque a gente usou Compose Widgets, a gente não criou custom. Então seria muito simples a gente ter mais uma frente aí, porque consumiria o mesmo BFF, então seria bem tranquilo. E assim, eu tava dando uma olhada aqui no Beagle e eu vi que vocês estão usando o Flexbox, né, para unificar como que as telas estão sendo renderizadas, né, nas diferentes plataformas. E aí, como é que é isso do lado do back? Vocês usam os conceitos de Flexbox aí do lado do back? Como é que o front entende isso? Hoje o Beagle ele utiliza um framework do Facebook chamado Yoga Layout, onde por trás o Yoga pega conceito de Flexbox, que é basicamente a maneira que o web posiciona seus elementos numa aplicação web, né? Então, aí através desse framework do Facebook, a gente tem suporte para mobile, tem como você posicionar os seus componentes mobile através do Yoga Layout, que é o que o Beagle utiliza. Um adentro aí é que, além disso, se você abrir lá no site da documentação do Yoga, ele tem uma parte lá que você pode testar a hipótese lá. Então, você quer colocar um componente embaixo. Lá no site do Yoga, pelo navegador mesmo, você consegue fazer um teste e olhar quais atributos você deve usar para aquele componente ficar na parte inferior da tela. Aí isso ajuda muito também, que é o Yoga Playground, né? E fora que também na documentação do Beagle tem bem explicadinho essa parte também, o que cada comando significa, então você pode acessar através do usebeagle.io na parte de docs lá, encontrar essas informações de posicionamento também no site. Entendi, mas assim, essas informações, eu imagino que elas venham pelo JSON, né? Mas como é que acontece? Se eu tenho uma tela e eu preciso chamar um serviço para preencher essa tela, eu vou precisar chamar dois serviços, o da tela e o para preencher a tela? Sim. Hoje o Beagle ele trata a comunicação entre componentes através do contexto. Então lá no meu BFF eu declaro a minha tela e dentro dessa tela eu declaro uma action que ela é chamada send request, que ela faz uma requisição. Então, a hora que o meu front vai interpretar, ele recebe o JSON, deserializa e executa essa action que vai fazer outra requisição que vai ser pro via CEP, que vai trazer as informações do endereço do usuário e já popula na tela para o usuário através do contexto. Lembrando que esse send request ele pode ser executado ao renderizar a tela, né? No momento que chegar o JSON e ser renderizado na plataforma, ou você pode atribuir uma regra de quando o usuário interagir com o botão, ou interagir com o campo, que você declarar lá com o Beagle. E o legal também é que a gente não precisa preocupar, no caso do Android, de configurar retrofit, fazer camada de serviço, essa parte a gente pula e aí o Beagle resolve isso pra gente, é muito da hora. Legal, então assim, pelo que eu entendi, vocês conseguem não só falar como a tela vai ser renderizada, né, e o que vai ser renderizado,
mas também vocês conseguem estabelecer algumas relações entre os componentes? Sim. No caso, a gente consegue estabelecer essa comunicação entre os componentes também, que facilita muito. Então, o Beagle dá essa possibilidade da gente ditar o que vai ser renderizado nas plataformas e também falar a regra que vai ter naquela tela. Quando o usuário interagir com o componente, executar um tipo de ação, exibir outro componente. Então dá pra gente criar esse tipo de ações com o Beagle também. Tudo através de um JSON. Dá pra gente criar o que vai ser renderizado e atribuir ações que o usuário vai poder executar. Mas assim, ainda batendo nessa parte aí dos serviços, eu sou desenvolvedor iOS, né? Então vamos supor que eu tenho uma tela e que eu preciso chamar 3 serviços para essa tela ficar pronta, assim, né? Pra gente ter todos os dados ali para mostrar ela. E assim, como que vocês fariam isso no Beagle? Vocês iam chamar esses 3 serviços e depois iam chamar o serviço da tela, ou já ia vir tudo junto num serviço só? Como que ia acontecer isso no Beagle? Então, isso no Beagle, como que seria feito? No caso, a gente declara a tela lá no BFF e a tela ela tem um atributo chamado onInit, que ele executa actions na hora que vai renderizar os componentes. Então, ao mesmo tempo que vai estar deserializando e renderizando esses componentes, ele já vai trigar esse onInit, que é uma lista de actions, e você pode trazer esses 3 serviços para popular a sua tela através do contexto. Ou até mesmo você poderia esperar uma ação do usuário, sei lá, uma ação dele digitar um valor num text input, ou ele até mesmo clicar no botão para ser trigado essas 3 ações. Ah, legal. Então dá para eu executar várias actions por componente, assim, não é uma só, são várias? Sim, são várias. Você pode declarar uma lista de actions. Ah, beleza. E assim, agora indo mais pro lado do back, né, o que vocês usaram de tecnologia do lado do back e assim, como que vocês tiveram que deployar, colocar em algum lugar o back-end, como que foi isso lá no Hackathon? Então, no back-end a gente utilizou o Spring juntamente com o Maven, e aí a gente colocou no Heroku, a gente usou o Heroku para fazer o deploy da aplicação. Vitor Basto aí, o nosso back-end, configurou até CDCI, foi bem legal a parte que ele fez pra gente, e configurou lá no Heroku pra gente consumir o BFF de forma online, remota mesmo. Só um adendo aí, o Heroku, ele é uma plataforma que você pode deployar o seu back-end e ele vai executar o seu back-end só quando você fazer uma requisição. Então, quando você não estiver utilizando ele vai ficar offline. Aí, na hora que você trigar o primeiro endpoint para bater no back-end, ele vai startar o seu back-end e aí a primeira vez demora um pouquinho, mas depois que executa a primeira vez, ele fica online e executa normalmente. É gratuita essa ferramenta. Porque assim, esse conceito aí de Server Driven UI é relativamente novo no mercado, né? E eu fiquei pensando como, em termos de arquitetura, tanto no BFF quanto no front, vocês lidaram com isso. Vocês usaram arquiteturas que já são conhecidas? Vocês fizeram a própria organização de vocês? Como que foi isso? Então, no back-end, ao invés da gente utilizar uma arquitetura voltada para microserviços, no caso, a gente usou uma arquitetura já específica para server-driven. E é a arquitetura que geralmente os projetos com Beagle são estruturados, e lá a gente tem basicamente a camada de serviços, os controllers e os builders. Os builders são onde definitivamente ficam os códigos declarativos das telas, e os controllers têm a regra de negócio, assim. A partir disso, vem do serviço, quando faz a requisição pelo serviço, passa pelo controller e aí já executa e mostra a tela. E no Android, a gente teve muito pouco regra de negócio, assim, mas a gente procurou organizar o projeto da melhor maneira possível. A gente mais
chamou assim as telas, mas a gente procurou organizar assim mais fácil depois para mais manutenível possível. Como a gente falou antes, a gente teve pouca parte nativa na aplicação. A gente teve apenas um pedaço de tela nativo e uma tela completa que foi nativa. Então, o que foi no iOS também, foi pouca coisa que ficou lá no front. Então a gente organizou entre Vue e entre o Design System que a gente foi criado também. Como é que funciona esse negócio aí de Design System? Então, no Design System, o que a gente colocou, né? No back, por exemplo, o Design System ficou todos os nossos componentes Compose criados. Então a gente tem todos os componentes que são mais utilizados separados nesse Design System, assim como todas as cores, todos os temas, todos os estilos, todas as imagens, tudo separado num lugar só, bem fácil de encontrar. E no iOS foi a mesma coisa. A gente colocou todos os estilos utilizados nesse Design System, na aplicação, que a gente teve que declarar também lá no front do iOS e do Android. E também, se a gente tivesse customs, a gente colocaria lá. O Design System funciona como se fosse um conjunto de peças de Lego. E aí, todos os seus componentes são peças que estão disponíveis para sua aplicação. E aí, então, lá no BFF, você pode falar assim, eu vou usar essa peça e essa peça que se encaixam e manda para o front-end. E o front-end encaixa essas peças para montar a tela. Uma dor de cabeça que eu tenho tido como desenvolvedor iOS é que às vezes a gente tem que seguir muito à risca os layouts das aplicações, ou seja, a gente tem que deixar igual no Android e no iOS. Só que, no meu ponto de vista, são usuários diferentes, né, de plataformas completamente diferentes. E às vezes, por mais que a tela seja a mesma, eu acredito que alguns componentes eles devam seguir as particularidades de cada plataforma. E com esse Design System no Beagle, é possível fazer isso? Sim, no caso é possível. É bem fácil você deixar as duas plataformas com o mesmo resultado. Como desenvolve só um JSON que todas as plataformas vão receber, então temos o mesmo resultado em todas as plataformas, renderizando componentes nativos. Isso que é o mais interessante. Então, além de ter o mesmo resultado no Android e no iOS, a gente consegue ter componentes nativos em cada um. Hoje com o Beagle, ao você criar uma tela no back-end, eles têm os componentes default, que vai ser renderizado nas plataformas Android, iOS e Web. E através do Design System, dá para você criar telas parecidas para o seu app, ou usar o Design System para criar componentes específicos das plataformas, porque Android tem seu DNA e iOS tem seu DNA. Se você quiser fazer uma aplicação parecida, com o Beagle é possível, e se você quiser fazer uma aplicação com DNA de iOS ou DNA de Android, é possível também, utilizando o Design System para customizar seus componentes. Porque assim, apesar de estar tudo no BFF só e você tá utilizando tudo isso em um só lugar, se você cria um custom componente, você vai ter que criar ele no Android e ele no iOS também. Então, assim, ele vai ter a cara do iOS e vai ter a cara do Android. Então, você não vai perder aquela característica do componente nativo mesmo. Eu acredito que, como o tempo foi curto aí no Hackathon, né, vocês acabaram não fazendo teste unitário ou teste de hipótese, né? Mas queria saber se vocês tiveram tempo para fazer isso e se vocês não tiveram, seria fácil de fazer com o Beagle? Como que ficaria isso? Porque eu percebi muito que as regras de negócio elas ficariam do lado do back, né? Aí a gente testaria isso no front ou testaria só no back? Como que fica? O Beagle, ele não muda a maneira de você testar. Você consegue testar unitariamente seu código, você consegue fazer testes instrumentados igualmente como faz numa aplicação nativa. E também a gente tem o teste snapshot, né, para validar se os componentes estão renderizados da forma correta, validando se o print que você tirou está igual à tela atual que foi carregada no momento. Então, assim, não muda a maneira de como você vai
validar se está funcionando sua aplicação, com os testes unitários e instrumentais. E assim, com regra de negócio mesmo, a gente testaria tudo do lado do back? Então, no back a gente testaria a regra das telas, né? Se você está conseguindo ter aquela regra de negócio que foi definida pelas telas do back. E no front tem como você testar se a tela que você construiu no back está sendo renderizada da forma correta, se as ações que você estipulou no back e veio através do JSON está sendo executada de forma correta, através dos testes instrumentados e o teste de snapshot. E hoje na doc do Beagle a gente fala alguns exemplos de como você pode fazer os testes unitários e instrumentados. Ah, entendi. E assim, eu fiquei com dúvida nessa parte das ações, né? Essas ações, elas vêm no JSON também? Ou a gente consegue colocar qualquer coisa? A gente pode colocar um botão para ele fazer qualquer coisa? Como que funciona isso? A gente define isso no JSON? A gente define no front? No caso, as ações, elas... Tem algumas ações que são default do Beagle, que ele já faz, que é ações de navegação, já é predefinida, e tem ações que você pode customizar. Então, lá no seu front, você pode criar uma custom action e ela pode fazer o que você quiser. Então, tem esses dois tipos de ações e que te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Então, hoje o Beagle tem algumas actions default que são comuns no desenvolvimento aí no dia a dia, ao criar um app, e tem como você customizar ações para o seu app. E essas ações você cria no front, né? Se caso for customizada, você cria no front e no back-end. Você cria a tela no back-end e define essas ações, e na hora que o Beagle na plataforma deserializa, renderiza os componentes na tela, essas ações executada de acordo com a sua regra, né? Se é para executar no momento que renderizar ou se vai esperar um comportamento do usuário, ele clicar num botão ou preencher um campo. E assim, agora a pergunta que não quer calar, né? Como que foi a experiência de vocês no Hackathon e compensou ter usado o Beagle? Vocês voltariam a usar? Uma pessoa assim que nunca trabalhou no Beagle, que não sabe de server-driven UI, que não sabe desses conceitos, ou vocês acham que seria fácil ou difícil de começar a entrar nesse mundo aí de views declarativas, de componentes sendo renderizados, sendo determinados a partir do back-end? E também gostaria até que vocês falassem assim, para quem nunca viu nada, né, por onde começar, né? A experiência do Hackathon durante essa pandemia foi bem diferente de todos os outros hackathons que eu já participei, por conta da diferença de comunicação, do tipo de comunicação que a gente teve entre os times, com os mentores. E nesse evento, por exemplo, a gente utilizou a plataforma do Discord para ficar disponível para conversar com os competidores, ou os competidores conversando entre si. Eu achei diferente esse meio de conversar online, porque deixa a pessoa mais solta, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de conversar ao vivo, assim, pessoalmente com alguém, e dessa forma a gente pode conversar via chat ou via só chamada de voz, e a pessoa às vezes se sente mais solta de conversar, de trocar ideias com outra pessoa. Pra mim, foi o meu primeiro hackathon, assim, da vida. Eu nunca tinha participado de um hackathon. Então eu achei sensacional, assim, ainda mais pela equipe que estava comigo. Então eu achei muito legal, assim, o apoio de todo mundo. E se a gente voltaria a usar o Beagle, com certeza absoluta. Eu acho que agilizou muito a nossa vida, ajudou a gente demais. Foi, assim, muito bom. Também foi meu primeiro hacka que eu participei. Assim, eu achei muito legal, porque através do Hacka a gente pode conhecer novas pessoas, conhecer novas tecnologias que os mentores falam pra gente, como que a gente deve construir essa nossa solução. Então, assim, foi um momento que a gente
ganha muita experiência, tanto pessoal quanto profissional. Então, achei bem legal a estrutura do evento. O Hacka for Life fez vários conteúdos para ajudar quem nunca fez Hacka. Então, eles criaram vários conteúdos para iniciantes aí, pra gente fazer. Também foi o meu primeiro Hacka, né? Mas assim, apesar da pandemia, a comunicação entre o time e os mentores e organizadores foi bem simples e foi bem fácil. E a pergunta pra mim, na verdade, nem se eu voltaria a usar o Beagle, se eu voltaria ao Hacka sem usar o Beagle. Eu também achei uma experiência muito legal. E também o network, porque a gente conversa com várias pessoas, acaba pegando amizade. E isso é levado pro resto da vida. Apesar de cada um estar na sua casa, a gente tá com um distanciamento social, a comunicação foi muito fluida, foi muito diferente mesmo. Respondendo a outra pergunta aí sobre onde você fica sabendo sobre esses hackathons, se você seguir, né, em redes sociais os grandes players do mercado, normalmente eles sempre patrocinam ou divulgam eventos desse tipo de hackathon para movimentar a área de tecnologia que tem crescido atualmente. Fora também os grupos, né, de tecnologias aí que tem grupo de WhatsApp, grupo no Telegram, que você, além de ter esse network com pessoal que trabalha também, você tem acesso a esse tipo de evento e outros. E quem nunca participou de um Hacka aí, aconselho a participar, porque é um evento muito bom que traz boas energias e bons conhecimentos técnicos, também pessoal, né? E respondendo sobre a pergunta de como iniciar, né? Eu quero usar o Beagle, por onde eu começo? Eu acho que um passo óbvio, mas acho que válido mencionar, seria acessar a documentação mesmo, começar a ver lá os primeiros passos, as dicas de como fazer a configuração inicial e tudo mais. E também seria legal, assim, a pessoa ter algum conhecimento sobre posicionamento com Flex, talvez, não é um requisito obrigatório, mas agilizaria um pouquinho aí. E também ter alguma familiaridade com Kotlin, com back-end, assim, também é legal, mas não é pré-requisito, então qualquer pessoa pode começar do zero e aprender rapidamente a usar o Beagle. E eu, quando fui começar a aprender Flex, por exemplo, me indicaram até um joguinho que tem do sapinho, Flex Prog, que a gente consegue posicionar o sapinho em diferentes lugares da tela e você vai aprendendo assim, a usar o Flex com essa aplicação. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o papo hoje com vocês. E lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais deles estarão na descrição desse podcast, né? Assim como todas as referências citadas aqui. E também, quem quiser contribuir com o Beagle é uma ferramenta open source, então ajuda a gente lá, dê sugestões, participe e contribua também. Vai ser muito legal. E não se esqueçam, galera, por favor, de seguir o nosso Zupcast no Spotify, no SoundCloud e no Google Podcast para acompanhar os nossos próximos episódios e também nossas redes sociais. Galera, muito obrigado aí e até a próxima. Falou, galera, e até a próxima. Valeu, gente. Até mais, galera. Falou. Isso aqui, galera. Corta mesmo.